Pessoal, vamos lá para a nossa aula de Clube de Direito das Sucessões. Tá? Vamos falar da união estável, chamada sucessão da união estável. Eu havia parado aqui na sucessão da união estável, que é o artigo 1790. Já deixei na lousa aqui a ordem de vocação, só para fazer a comparação do cônjuge com o convivente. Né? Nós vimos que a sucessão da união estável, só um reprise, né, do artigo 1790, o caput do 1790 diz o quê? O caput diz lá que o convivente e sobrevivente tem direito na sucessão de decújos somente nos bens adquiridos na constância da união e a título oneroso. A gente sabe que na união estável a regra é que o regime da comunhão parcial de bens. E se é comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso têm direito à meação. E aí o caput do 1790 diz que tem direito ainda à sucessão, mais a meação mais a sucessão. Tá? Então, aqui onde tem meação, ainda tem sucessão, que é diferente lá do cônjuge. E aí nós colocamos o inciso 1, né, o inciso 1 do 1790, quando o convivente, né, quando o convivente sobrevivente concorre com os descendentes, acho que eu coloquei até assim, né, filhos, né, aqui, filhos, tá? Porque o código fala dessa forma, então a gente tem que esclarecer, porque entendo eu que foi colocado de forma equivocada, porque só com os filhos e com os netos não, ficaria diferente, né? Apesar que já vi doutrina falando que seria somente com os filhos mesmo, e com os netos seria lá no inciso 3, olha só, ia para o inciso 3, tá? Mas entendo que aqui foi de forma equivocada, tá? Porque ainda tem descendente, quando tem descendente, ainda tem que concorrer. Tá? Então, com os descendentes, filhos, que está escrito no código filhos, em comum, né? Em comum com o decújos, tá? Então, esse 1791, eu coloquei lá que concorre em partes iguais e por cabeça. Partes iguais e por cabeça. Fiz o cálculo na aula passada, direitinho, né? Toda essa parte. Bom, o inciso 2, aí eu falei o seguinte no inciso 2, quando o convivente sobrevivente concorre com os descendentes somente, agora, que foi em comum, aqui, somente do decújos. Se o convivente sobrevivente for concorrer com os descendentes somente do decújos, tem direito a quanto? Metade do que couber a cada um deles. Lembra? Eu fiz a tabelinha VQC, depois ensinei a fazer aquele cálculo de peso 2, que ficou muito mais fácil. Tá? Então, o inciso 2 seria dessa forma. O inciso 3, que a gente parou mais ou menos aqui. Né? O inciso 3 diz assim, ó, quando o convivente sobrevivente concorre com outros parentes sucessíveis. Quando o convivente sobrevivente concorre com outros parentes sucessíveis. Bom, quem são os outros parentes sucessíveis? Se eu já falei nos descendentes, quem são os outros? Seriam os ascendentes e os colaterais. Tá? Aí está dizendo no inciso 3 que concorrem 1/3, taxativo de forma taxativa 1/3. Mas antes disso, acho que eu cheguei a falar também na semana passada, que no inciso 1 fala que concorre com os descendentes em comum com decújos. No inciso 2, concorre com os descendentes somente do decújos. E já pula para outros parentes sucessíveis. Está faltando alguma coisa? Tá. E os filhos híbridos, quem preferir flex, né? Vamos dizer, híbridos ou flex, aqueles que têm filhos somente do decújos, né? Homem e mulher vivem em união estável, filho somente do decújos e filho em comum com ela. Ela concorre nos bens adquiridos na constância a título oneroso? Concorre. Aí jurisprudência, porque não existe na legislação. Esqueceram dessa parte aqui, ó. Esqueceram dessa parte, tá? Quando tiver filhos híbridos, duas posições doutrinárias e jurisprudenciais. A majoritária fala que concorre em partes iguais por cabeça. Partes iguais e por cabeça. A minoritária segue o inciso 2, concorre na metade do que couber a cada um deles. Vai precisar fazer
aquela tabelinha, aquela equação VQC, tá? Que alguns falaram que é vai que cola, tá? Não é. VQC é valor da cota do convivente, tá? Valor da cota do convivente. E tem que fazer aquela tabelinha. Tá? Então, a jurisprudência minoritária segue o inciso 2, tem que fazer aquela tabelinha, aquela equação que eu coloquei para vocês, VQC. Tá? Bom, o inciso 3, acho que eu não cheguei a fazer. Parei aqui, né? O inciso 3. Quando concorre com outros parentes sucessivos, concorre em 1/3. Olha só, se concorrer com os ascendentes, então vou colocar aqui, ó, concorre com os ascendentes. Esse homem vive em união estável com essa mulher. Homem morreu, não tem descendente, mas ele tem pai e tem mãe. Ela concorre com o pai e com a mãe dele? Concorre. Veja bem. Se o regime é da comunhão parcial de bens, eu sei que os bens adquiridos antes, os particulares, ela não tem direito a nada. Vai tudo para os pais. Os particulares, tudo para os pais, hein? Não é isso? Sim. Os adquiridos, na verdade, antes, e os particulares, tudo os pais. E os adquiridos na constância a título oneroso, tem direito a quanto? 1/3. O código fala 1/3 em 1790, inciso 3, mas na verdade seria 1/6, né? Porque ela já não tem metade. Se são os adquiridos na constância da união e a título oneroso, ela já não tem 50% de meação aqui, ó. Né? A outra metade que iria para os 3. O código fala 1/3, então aqui ficava ali 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 dos 50. 1/3 dos 50, tá? Que se você pegar e multiplicar, dá quanto? Dá 1/6, ó. Tá vendo? Não é isso, ó? Metade vezes 1/3 dá quanto? 1 vezes 1, 3 vezes 3, 6. 1/6 para cada um, tá vendo? Seria dessa forma, né? Na prática, você deve colocar 1/6, 1/6, 1/6. Tá? É que o código fala 1/3, mas não está falando num caso concreto. Está falando na forma abstrata. O que ele quis dizer? Que seria dividido por 3 os 50%. Tá? Porque aqui já tem meia ação. Agora, se fosse separação total de bens, aí muda. Olha só. Só para fazer aqui dar um exemplo para vocês, ó. Uma comparação. Só para fazer uma comparaçãozinha. Na separação total, veja bem, ó. Homem e mulher, tá? Vivem em união estável. O regime é da separação absoluta, aquela que eles escolheram no contrato, colocaram separação total, tá? Só não coloquei por pacto, porque no pacto é lá no casamento, tá? Aqui, separação total no contrato. Homem morreu, não tem descendente, mas tem pai e tem mãe. Essa mulher concorre, veja bem, ó. Se foram os bens adquiridos na constância, separação total. Os anteriores, não. Os adquiridos na constância a título oneroso, não é? Ela tem meação? Foi adquirido na constância, título oneroso. Ela tem meação? Separação total de bens, não tem. Separação total de bens, ela não tem meação. Aqui é 0% de meação, mesmo nos bens adquiridos na constância, tá? Bens adquiridos na constância, esse caso, hein? 0 de meação, portanto, o 100% é dele, não é? Mas ele morreu, vai para quem? Para os 3. E ela vai ter de dar quanto? 1/3, 1/3, 1/3, que vai dar 33,3% para cada um. Aí está certo. Olha só como muda o regime, hein? Não tem meação, mas teria direito à sucessão, porque foi adquirido na constância a título oneroso. Agora, se fosse separação total adquirido antes, tudo dos pais, hein? Tudo dos pais. A principal questão, quando você vai fazer um inventário, primeiro você tem que ver o regime de bens do casal, sempre se é casado ou vive em união estável, o regime de bens, e depois vai ver se tem direito à meação. Se tem meação, você tira a meação, o restante é sucessão. Tá? Sempre assim. Se não tem meação, tudo é sucessão. Tudo é sucessão, é fácil. Mas tem que observar sempre, se tiverem casado, o regime de bens, tá? E o que vai comunicar e o que não vai comunicar, para depois fazer a sucessão. Só depois fazer a sucessão. Primeiro a meação, sempre assim. Tá? Então, na separação total, os bens adquiridos na constância, ela não tem meação, mas tem sucessão. E os bens adquiridos antes, separação total? Nada. Nem meação e nem sucessão. Entendeu aqui? Os bens adquiridos antes,
Nada, porque o caput do 1790 diz o quê? Somente nos bens adquiridos na constância a título oneroso. Tá? Os antes não foram antes. Aqui, na constância, mesmo separação total, ela não tem ação, mas tem sucessão. Ficaria quase igual ficaria igual o casamento, né? Igualzinho o casamento, 1829, inciso 1, a separação total. Tá? 1/3 para cada um. Mas a mãe é pré-morta, morreu antes do autor da herança. E agora? Só tem o pai. Ela concorre com o pai? Ela concorre com o sogro? Concorre em que parte? Meio? Artigo 1790, inciso 3. Concorre em 1/3. Está taxativo, 1/3 é 1/3. Se ela tem 1/3, o pai fica com 2/3. Se fosse casamento, igual ele falou aqui, metade. Se fosse casamento, era meio a meio, mas é união estável. Artigo 1790, inciso 3, fala que concorre em 1/3. É taxativo, não tem que confundir aqui, tá? Taxativo. Então, 1/3 para ela e 2/3 para o pai. Está em desvantagem perante o casamento já, hein? Se fosse casamento, era meio a meio. Aqui é 1/3. Mas o pai também é pré-morto. E agora? Ele tem irmão. E agora? Ele não tem descendente nem ascendente. Só tem irmão. E agora? Olha só, na união estável, o convivente e sobrevivente, ele concorre com os colaterais aqui, ó. Isso é um absurdo, hein? O irmão fica com 2/3. Claro, fora a ameação. Mas se for separação total, 2/3. 2/3. Eu pergunto, se fosse casamento, como que ficaria? Se fosse casamento, como ficaria isso? Se fosse casamento, tudo para ela. Se fosse casamento, 100% é dela. Não tem descendente nem ascendente, ó, vai para quem? Cônjuge. Não tem descendente, é tudo para o cônjuge sobrevivente. Olha só, uma desvantagem muito grande, hein? Bom, nesse caso, tem julgado favorável no STJ. O ministro Luiz Felipe Salomão fala que nos casos dos colaterais, ela teria direito à totalidade. E falou que isso seria inconstitucional. Deveria equiparar, sim, o artigo 1829 do Código Civil. Por quê? Foi um retrocesso do legislador. Retrocesso da legislação. A Lei 8.971, de 94, a Lei 8.971, de 94, aqui, ó, essa lei aqui, 8.971/94, ó, salvo engano é aqui, ó, artigo 2º, inciso 3, falava assim: na falta de descendente e ascendente, o convivente sobrevivente herdaria a totalidade da herança. Igualzinho o artigo 1829, inciso 3. Não tem descendente e nascente, vai tudo para o cônjuge. Só que esse artigo aqui pertence à lei de 94. O inciso 3 do 1790 pertence ao Código Civil de 2002. Então, a maioria entende que foi revogado aquela parte lá. Na verdade, foi derrogado, né? Porque a lei não foi totalmente revogada. Foi derrogada porque foi parcialmente, entende que aqui seria revogada pelo artigo 1790, inciso 3. Mas é um retrocesso, né? Um retrocesso. Lá tinha um direito, agora não tem mais. Que coisa estranha, hein? Mas tem um julgado do ministro Luiz Felipe Salomão falando que o inciso 3, sim, seria declarada a inconstitucionalidade, hein? Eu falei da polêmica para vocês, né? Existe uma polêmica muito grande nesse artigo, hein? Você vai encontrar julgados que é constitucional e julgados que são inconstitucionais. Tá? Aqui não dá para explanar tudo isso, né? Mas a gente sabe que num curso maior que a gente faz, né, principalmente na pós-graduação, a gente vai abrir um debate e discussão sobre
esses artigos. E principalmente se é constitucional ou inconstitucional, para você ver. Às vezes eu coloco uma turma lendo que o artigo 1790 é constitucional. E o outro grupo lendo que é inconstitucional. Dois acórdãos diferentes. Olha só, eu li já os dois. Você lê um que é inconstitucional. Puxa, é inconstitucional. É inconstitucional mesmo, não tem jeito. Aí você lê o que é constitucional. Nossa, é constitucional mesmo, é constitucional. É constitucional. Está errado o outro. Ó, a argumentação é boa dos dois, tá? Realmente é complicada essa situação, muito complicada, tá? Aí esses grupos que fazem esses entendimentos e começam a defender que é constitucional, outro que é inconstitucional. Olha só. Aí depois que discutiram, a gente inverte e coloca o outro para discutir que é constitucional e aquele outro que é constitucional é inconstitucional. Nossa, dá um nó na cabeça, porque realmente para você ver como é polêmico, por isso que não resolveram até hoje. Desde aí do Código de 2002, né? Não resolveram até hoje. Tem 15 anos já praticamente de Código Civil. Tá? E não foi resolvido, está hoje no Supremo Tribunal Federal para ser resolvido se realmente vai ser declarada inconstitucional ou constitucional com efeito erga omnes. O pessoal que fala que é inconstitucional fala que tem que realmente equiparar o 1829. Porque as pessoas aqui, normalmente, não sabem da legislação. Apesar de termos na lei de introdução, né, falando que ninguém se escusará, né, de cumprir alguma coisa, não, alegando ignorância da lei, que todo mundo teria que saber. Mas não é verdade, a gente sabe na prática, não é dessa forma. Na prática, muita gente não sabe da legislação. Às vezes, o advogado não sabe, porque não é especialista naquela área. Né? O advogado, quando fica especialista, é difícil ele saber de outra área. A gente sabe muito dessa área, mas a outra não. Então, para você ver, imagina a população querer saber de tudo. Não tem como. Né? Até as básicas ficam difíceis. Precisa ter programas de defesa do consumidor, não sei o que lá, para ficar sabendo. Senão, o povo não sabe do que tem direito. Tá? Então, alguns, né, aqui, alguns não, acho que a maioria fala que é inconstitucional. Falando porque, realmente, a maioria pensa que união estável é igual ao casamento. A maioria pensa, os direitos são iguais. Pode perguntar para quem está em união estável, para você ver, fala para ela, seus direitos são os mesmos do casamento? Fala, meu direito é igual, eu sou casado, estou em união estável, é casado. Né? Não é, na sucessão é diferente. A maioria não sabe dessa diferença. Tá? Ainda, hein, desde o Código Civil de 2002, ou seja, 13 anos já, ainda não sabe. Né? A maioria não sabe. Aí eu entendo que seria realmente inconstitucional. Pela esta ignorância maciça que nós temos. A pessoa pensa que está tranquila, está com os direitos assegurados e não está. Depois que morre, a família viu que não tinha nenhum direito. Olha só o problema. Agora, que é constitucional, que o tribunal disse uma vez falando o seguinte, que é constitucional. Nós não temos competência para ficar discutindo, devia ter discutido antes disso lá. Na hora de ser sancionado, de ter apresentado o projeto ou sancionado. Como já está sancionado, ninguém declarou, precisamos aplicar a legislação. Compete ao judiciário aplicar, né, a legislação. E cada um deveria saber os seus direitos. Essa é a argumentação do que é constitucional. Cada um tem que saber. E é importante que tenha direitos desiguais, direitos diferentes. Porque é a sua escolha. Se você quer casar, ou ficar inestável. Senão, não tenho saída. É uma coisa só. Então, se eu quero planejar de uma forma a minha sucessão, eu caso. Se eu quero planejar de outra forma, eu não caso. Eu fico em união estável. Quantos clientes vêm perguntar? E aí eu dou essa orientação. Casado é assim, união estável é assim, se morrer. Então é melhor ficar em união estável. Alguns falam, então é melhor casar. Eu falei, tudo bem. Realmente eu estou te falando isso. Só que a gente tem um embate com referência à inconstitucionalidade. Será que vai ser declarado ou não? Então, ainda falo para ele. Às vezes parece que a gente não tem segurança, né? A gente fala isso, o cliente fala, meu Deus, será que esse cara sabe? Ele fala que vai, daqui a pouco ele fala que pode ser que não dê. Né? Mas é um dilema mesmo. Mas é melhor falar assim, porque lá na frente ele vê que você falou uma coisa e não deu certo. Tá? Porque pelo menos você mostra que você entende. Você sabe da jurisprudência que está atualizada. Tá? Então, os que falam que é constitucional é que tem livre escolha mesmo. Se você quer uma sucessão de uma forma, é casamento. Se quer de outra, união estável. Olha como muda.
Você vendo a argumentação, é bacana nos acórdãos, tá? Nos dois acórdãos aí que tem, tanto constitucional como é inconstitucional, tá? Assim, os que dizem que é inconstitucional, ele, na verdade, fala que a Constituição Federal iguala, não é que iguala a Constituição Federal, a Constituição Federal não poderia fazer diferença entre as origens do casamento. Por exemplo, 226 da Constituição Federal fala que se origina pelo casamento, família monoparental e união estável, que seriam todos iguais. Né? Mas lá, na verdade, não fala que é igual, na verdade, fala que origina-se através dali. Né? Tanto a verdade que na união estável, se você pegar, se aprofundar, hein? Se você pegar lá na união estável, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, olha só. Isso é só questionamento para vocês, né, pensarem aí um pouquinho. Ó. 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Está escrito assim, que a união estável seria reconhecida como entidade familiar. Por isso, o Estado deveria dar total proteção. Isso está no caput, né? Mas que a união estável seria reconhecida como entidade familiar. E o Estado, a lei, deveria facilitar a sua conversão em casamento. Bom, se é para facilitar a conversão em casamento, todo mundo fala, então é igual. Não, se é para facilitar a conversão em casamento, é diferente. Está diferente. Se é para facilitar a conversão em casamento, então não é casamento, é diferente. Tem direitos diferentes, hein? Tem direitos diferentes. Tá? Então, observem bem nas entrelinhas, né? E interprete para você ver como que existe muitas razões, tanto de um lado como de outro. Tá? Não sei como vai decidir, por isso está difícil decidir, se vai ser constitucional ou inconstitucional. Bom, não tem irmão também, não tem irmão, morreu, mas tem sobrinho. E agora? Hã? Sobrinho herda? 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 2/3. Os sobrinhos ficam com 2/3 aqui, ó. Aqui, ó. Quando convém de sobrentes, concorre com outros parentes sucessíveis. Se eu já falei nos descendentes, quem são os outros? Os ascendentes e os colaterais. Concorre com o sobrinho 2/3. Só que o sobrinho também é pré-morto. Você tem tio aqui, tio. E agora? Concorre com o tio? Concorre. Concorre com o tio. O tio fica com 2/3. 2/3. 2/3. Não tem tio, morreu também o tio, matou o velho que você falou. Mas tem primo, aquele primão chato. Sabe aquele primo chato? Aquele primo que sempre chutava você, né? Ele falava assim, vai primão, chuta a bola aí, chuta a bola. Aí você ia chutar a bola, tinha um paralelepípedo dentro da bola, sabe? Quebrava a perna, sabe? E rasgava a sua bola. A bola nova? É, bola nova. Com a faca assim, vazia, sabe? É aqueles primos, lembra aqueles primos que eram assim? Lembra? Né? Você olhar na janela assim, ele vinha por trás e fazia assim na sua cabeça. Pum! Galo desse tamanho. Primo tem 2/3. Primo tem 2/3. Já pensou competir com o primo 2/3? O primo 2/3 e ela 1/3. Ela ficou 70 anos com essa pessoa, 70 anos. 1/3 para lá e 2/3 aqui. Ó. Quando começar a chegar nesta fase aqui, pelo amor de Deus, faça testamento. Tem como você consertar isso? Tem. Testamento. Mas procure um advogado, né? Tem que procurar um advogado, senão você nunca vai saber consertar. Tá? E aí ele vai sugerir o quê? Testamento, deixa o 100% para ela. Começando dos irmãos já, dá para deixar 100%. Por quê? Irmão, sobrinho, tio, primo, não são herdeiros necessários. Pode deixar o 100% para ela. Acabou. Você consertou, corrigiu a falha da legislação. Você vê que, na verdade, poderia até não ser declarado inconstitucional, e sim constitucional, porque você consegue consertar. Então, na verdade, você consegue planejar o que você quer, que é a liberdade de cada pessoa, né? Que o direito das sucessões é um direito disponível, ela não é um direito indisponível, como é o direito de família. Aqui é disponível, você pode dispor do patrimônio, tá? Na sucessão.
Bom, dá para planejar, importante. Tá vendo como dá pra fazer isso? Bom, competir 2/3 com o primo é a morte, hein? É a morte. Vai morrer também, né? O inciso 4. O inciso 4 diz lá. Inciso 4. Quando não houver nenhum outro parente sucessível. Quando não houver nenhum outro parente sucessível, o convivente e sobrevivente herdará a totalidade da herança. Se não houver nenhum outro parente sucessível, o convivente e sobrevivente herdará a totalidade da herança. Ô, professor, agora sim, agora eu vi vantagem, agora eu vou receber tudo. Que vantagem. Para receber tudo tem que matar todos. Ó. Não pode ter nenhum daqui. Olha só, não é vantagem. O cônjuge está em terceiro. Em tese, porque não está na lei, tá? Em tese, o convivente sobrevivente entrará aqui, ó, por último. O convivente, ele entra por último. Se não tiver ninguém, ele herda a totalidade. Olha só, o cônjuge está aqui em cima. Aqui é totalmente desvantajoso que é em união estável. É melhor casar. Esse caso é melhor casar. Ou testamento, né? Ou testamento, hein? Tá? Mais uma desvantagem da união estável. Nós vamos fazer mais uma aqui depois do inciso 4. Mais uma desvantagem da união estável. O artigo 1845, que diz respeito a quem são os herdeiros necessários, que fala lá que são os descendentes, ascendente é cônjuge sobrevivente. Não fala convivente, não fala companheiro. Portanto, em tese também, convivente e companheiro não são herdeiros necessários. Se não houver uma declaratória de inconstitucionalidade, não seriam declarados aí herdeiros necessários. Herdeiro necessário é só o cônjuge, não o convivente, pelo 1845, hein? Então, por exemplo, você está em união estável com uma companheira ou um companheiro. E você não tem descendente, e não tem ascendente, só tem a companheira. Você pode pegar todo o seu patrimônio, 100%, e deixar tudo para o seu primo, se quiser. Ou tudo para a vizinha. 100% para a vizinha. E a convivente, em tese, não poderia reclamar nada. Porque ela não é herdeira necessária, ficaria sem nada. Lógico, se você é advogado de quem é convivente, você vai pedir inconstitucionalidade, né? E falando que é herdeiro, necessário também, que equipara seu cônjuge, né? Tudo isso que seria fazer essa tese. Bom, mais uma coisa importante agora, ó. Ainda no inciso 4. No inciso 4, também é possível ocorrer isso, ó. Vamos supor que este homem vive em união estável com essa mulher há 70 anos já. Homem morreu, não tem descendente, não tem ascendente, não tem irmãos, não tem sobrinhos, não tem tios, não tem primo, não tem ninguém. Tem ninguém, tá? E ele deixou bens de herança que era do pai dele. Bens de herança que era do pai dele. E agora? Herança é a título oneroso? Não. O que tem direito à sucessão é só nos bens adquiridos a título oneroso. Se for comunhão parcial de bens, ela tem meação? Não, ela não vai ter meação e nem sucessão. Vai para quem? Também em tese, vai para o Estado. Herança jacente. Herança jacente, fica tudo para o Estado. Isso também, em tese do artigo 1790, se você olhar. Mas o enunciado dos juízes da Vara de Família do interior paulista, o enunciado dos juízes da Vara de Família do interior paulista, acho que o enunciado é 51, fala assim: se declarada a constitucionalidade do artigo 1790, o caput do 1790 deverá ser interpretado sem a restrição. A restrição qualquer? Somente nos bens adquiridos na constância, título oneroso.
Então, manda interpretar sem a restrição, mesmo declarada constitucional 1790. Então, na prática, significa o quê? Que ela herdaria tudo. Herdaria tudo, tá? Pelo enunciado dos juízes de São Paulo, aqui de São Paulo, herdaria tudo. Mas é enunciado, hein? É enunciado, não é lei, tá? Esse enunciado foi feito, elaborado por 2/3 dos juízes em Piracicaba, em 2006, tá? Piracicaba, 2006. Então, é enunciado aqui dos juízes da Vara de Família do interior paulista, tá? 2/3 dos juízes, hein? Entenderam aí? Direitinho? A parte aqui, por último. Acabamos, então, portanto, a união estável na sucessão ou sucessão na união estável, tá? A sucessão na união estável é complicada, isso aí depende de realmente exercícios para fazer, tá? Para você começar a realmente conseguir entender melhor, né? E conseguir fazer na prática aquela parte de concorrência, de 1/3, metade, 1/8, 1/6. Isso é só com a prática mesmo, tá? Então, se você não tiver conseguido pegar um inventário, né, um processo, nesse tempo aí que a gente está dentro do curso, é importante você fazer alguns exercícios, tá? Porque senão acaba esquecendo. Esquece. Aí faz um tempinho e já acaba esquecendo. Bom, vamos lá. Falar, então, da indignidade e a deserdação. Só vai dar para falar essa parte, né, das formas de excluir herdeiro da sucessão. Formas de excluir herdeiro da sucessão, que seria indignidade, deserdação, indignidade, ó, deserdação e renúncia. Indignidade, deserdação e renúncia. A indignidade é aquela que está no artigo 1814, tá? Indignidade, deserdação e renúncia são formas de excluir herdeiro da sucessão. São formas de excluir herdeiro da sucessão. Aí nós temos a indignidade, que está no artigo 1814 do Código Civil. 1814. E diz assim: quando o autor da herança, né, ou o herdeiro praticar contra o autor da herança tentativa de homicídio, homicídio ou calúnia, poderá ser declarado indigno. Tentativa de homicídio, homicídio e calúnia, esses atos contra o autor da herança, aquele que seria herdeiro poderá ser declarado indigno. E indigno não recebe nada, tá? Não vai receber. Se eu coloquei que pode ser homicídio, quem é que faz a indignidade? Se eu falei homicídio, o autor da herança morreu. Como é que faz a indignidade? É feito por outro herdeiro. Se a indignidade está lá, um dos casos taxativos, que é homicídio, o autor da herança não está lá mais. Portanto, quem é que vai propor aí a indignidade? O outro herdeiro. Sempre o outro herdeiro, tá? O outro herdeiro. Só lembrar lá da Suzane, né? O outro herdeiro. E através de uma ação declaratória, olha só. Aqui, através de uma ação. Tem que cortar a lousa aqui, ó. Através de uma ação declaratória, tá? Declaratória. Prazo, 4 anos. 4 anos para a propor ação declaratória de indignidade. A partir de quando começa a fluir esse prazo? A partir da morte, a partir da abertura da sucessão. Abriu a sucessão, que ocorre com a morte. O outro herdeiro deverá propor ação em 4 anos, tá? Salvo engano, está no artigo 1815, tá? 1815, parágrafo único.
Esse prazo ele é decadencial. Decadencial, hein? Decadencial. Por isso que o irmão da Suzane, mesmo ele sendo menor nem naquela época, mesmo quando era menor da idade, foi proposta a ação de indignidade, que ele foi representado pelo tutor, tá? E aí propôs a ação de indignidade, mesmo sendo menor, porque todo mundo vai falar assim, mas não corre prescrição contra menor? Só que aqui não trata-se de prescrição, aqui trata-se de decadência. Prazo decadencial corre contra todos, não interrompe e nem suspende, hein? Tá? Então teria que ser proposto em 4 anos mesmo. Tanto é verdade que o Gil Rugai foi condenado por ter matado o pai, porém está recebendo a sucessão. Porque o irmão, o outro herdeiro, não entrou com a ação. Se entrou com a ação, diz ele que acredita que o irmão é inocente, né? Alguns estão dizendo aqui, né? Ficou com medo, né? Ou tem medo de morrer, né? Mas acredito eu que acho que realmente ele entende que o irmão é inocente e tal. É, família, né? Família é família, né? A própria mãe, né? O filho é condenado, ter matado alguém, a mãe não acredita de jeito nenhum, né? Que o filho dela não ia fazer isso, né? Então pode acontecer mesmo. Mas ele recebe a sucessão porque não propuseram ação de indignidade, que são 4 anos. No caso dele já faz mais de 10 anos, acabou, tá? Decaiu de direito, recebe. Tá? Bom, o efeito na ação de indignidade, o efeito, qual que é o efeito? O efeito é como se ele estivesse, o efeito do herdeiro indigno é como se ele estivesse morto ou nunca existiu? Morto ou nunca existiu? Morto. É considerado como se fosse morto. Por que é considerado como se fosse morto? Porque seus filhos herdam por representação. Se a Suzane tivesse filhos, os filhos dela herdariam por representação. Não agora, tá? Tinha que ter filhos naquela época, quando morreu o pai dela, né? É antes da morte. Antes da morte do pai, ela deveria ter tido filhos, ou pelo menos concebida, na época, tá? Na época, concebido, tá? Né? 1 mês antes, estou grávida, agora vou matar o pai, né, mãe? Esperava nascer o filho, né? Nascia o filho com vida. E aí receberia o filho, por representação. Lógico que ela estaria impedida de administrar os bens dos filhos menores, tá? Isso está no poder familiar, hein? Então, aquela mãe, aquele pai que foi declarado indigno e seus filhos estão recebendo por representação, estão impedidos de administrar o patrimônio recebido em razão da indignidade. Tá? Estaria impedido, alguém iria ter que administrar, o tutor. Né? Sim, porque é por causa da tutela, do poder familiar. Né? O poder familiar só atinge os menores. Né? Então, o menor não tem competência e também não tem independência, pelo Código Civil, de administrar o patrimônio sozinho. Ou é administrado pelos pais, ou se não tiver pais, e nesse caso é declarado como se fosse morto, ou seja, não teria pais, um tutor deveria administrar os bens. Tá? Administrar os bens. O maior de idade aí é da pessoa, acabou. Tá? Não tem mais essa restrição. Né? O poder familiar é uma restrição, né, das pessoas. Completou 18, atingiu a maioridade, ponto, pode fazer o que quiser dentro da área civil, da parte civil. Bom, falei na indignidade, então, tentativa de homicídio ou calúnia, tá? A deserdação, não vou conseguir falar com detalhes, tá? Porque está acabando o tempo aqui. A deserdação também é uma forma de excluir herdeiro da sucessão. A deserdação está no artigo 1962 e artigo 1963 do Código Civil. 1962 e 1963 do Código Civil. Diz assim o artigo 1962. O ascendente deserda do descendente. Quando houver, além dos casos, escrito assim, além dos casos do 1814, tentativa de homicídio e calúnia, além dos casos do 1814, que inclui, então, tentativa de homicídio e calúnia, o ascendente deserda do descendente, ou seja, o pai deserda do filho.
nos casos, além do 1814, hein? Nos casos de ofensa física, veja que eu não falei lesão corporal, então não precisaria ser crime, tá? Ofensa física, abandono material com os pais enfermos, abandono material com os pais enfermos mentais, que é ilógico isso aí, tá? Abandono material com os pais enfermos mentais. O outro, injúria grave também contra o autor da herança, injúria grave. E, por fim, relações ilícitas com a madrasta ou padrasto. Relações ilícitas com a madrasta ou padrasto. Nem me pergunte o que é isso, tá? Sabe aquele pai que casa com uma jovenzinha de 18? Ele 60 e pouco, né? Ela 18. E tem um filho. Ele tem um filho de 18 anos também. Surfistão. Só que ele viaja muito. E a madrasta, 18 aninhos. Madrasta de 18 anos, né? Fica lá de baby doll, sabe essas coisas? Sai do banho à vontade, sabe? Aí o pai, aí o filho, né? Aí, como diz o outro lá, né? Sapecou iaiá, pronto, né? Sapecou iaiá é fogo, hein? Tá vendo, hein? O professor tá louco, ensino Marcelo Rezende, né? Bom, aí sapecou, e aí? Aí é ilícito civil, tá? Não é criminal, mas é um ilícito civil, é adultério, né? Portanto, poderia o pai, comprovando isso, deserdar seu filho. Fala, pô, filho, com a minha mulher não, né? E aí poderia deserdá-lo, tá? Também nesse caso. E o artigo 1962, diz assim, desculpa, o artigo 1963, né? Falei no 1962, o 1963, são os mesmos casos. Porém, o descendente deserda o ascendente. Ou seja, o filho deserda o pai. Os casos são os mesmos que eu falei, tá? Porém, ao inverso, no artigo 1963, o filho deserda do pai, o descendente deserda o ascendente. Tá? Então, pode ocorrer de baixo para cima também. Aí eu pergunto, quem poderá ser deserdado? Quem é que pode ser deserdado? A maioria falava assim, os herdeiros necessários. Está errado hoje, porque herdeiros necessários são descendente, ascendente e cônjuge. O cônjuge atualmente é herdeiro necessário, mas não pode ser deserdado. Pode ser declarado indigno, como tem do Ioque, né, aquele que matou o marido, indignidade. Tá? Cônjuge pode ser declarado indigno, mas deserdado não. O deserdado é só descendente e ascendente que pode fazer. Descendente e ascendente, linha reta. Ó. Só descendente e ascendente. Descendente e ascendente. Não são mais os herdeiros necessários, porque o cônjuge está fora. Tá? Para encerrar, o herdeiro deserdado, ou seja, a deserdação. Quem é que faz a deserdação? Quem é que faz a deserdação? Se o pai deserda o filho deserda o pai, quem faz a deserdação? O próprio autor da herança. Aqui a deserdação é feita pelo próprio autor da herança. Se é o próprio autor da herança, eu faço como? Se é válido depois da morte, eu faço como? Testamento. A deserdação é sempre feita por testamento. Tá? E normalmente um testamento cerrado, fechado. Tá? Então é testamento. Então homicídio não dá para incluir aqui, tá? Deserdação, homicídio é quase impossível. Por exemplo, o pai da Suzane daria para falar, não, foi ela que me matou mesmo. Não, quero declarar a deserdar, quero deserdá-la agora. Né? Mesmo que tenha lá espírita, né? Que às vezes vai lá no centro espírita e às vezes tem aquele, como chama? Né? Faz a psicografia, né? Que já foi até utilizado uma vez pela justiça. Tudo bem, pode acreditar nisso, né? Mas não dá para deserdar assim. Isso daí qualquer pessoa vai impugnar. Tá? Vai impugnar. E não vai dar certo. Tem que ser por testamento. Sempre por testamento.
tá? É formalidade. E também tem um prazo de 4 anos para entrar com ação declaratória ainda. Além de estar no testamento, tem que entrar com ação declaratória de deserdação. 4 anos também o prazo a partir da morte, hein? A partir da morte. O herdeiro deserdado é considerado como se fosse morto ou nunca existiu? Morto também. Morto. Portanto, seus filhos herdam por representação. Seus filhos herdam por representação. Tá? Existem dois projetos de lei para extinguir o artigo 1815, parágrafo único, que fala do prazo de 4 anos. E falando que tem que ser proposta ação. Dizendo que deverá ser feita de forma automática a indignidade. Por exemplo, o irmão do Jurrugai, o irmão do Jurrugai não precisaria propor ação. O Jurrugai foi condenado, transitou em julgado, já seria declarado indigno automaticamente. 2 projetos, tá? Não passou, tá desde 2011, tá? Tem um desde 2011, não passou até hoje. Seria declarado de forma automática, ninguém precisaria propor ação. Basta ter a condenação e o trânsito em julgado do crime, que está tipificado dentro da indignidade. Não precisaria ter o prazo. Tá? Alguns dizem que é bom, porque o herdeiro não iria se indispor com o outro, né? Precisa propor uma ação, é automático, vai fazer o quê? A lei diz isso. Tá? E poderia realmente ser que desestimularia alguma pessoa a fazer isso. Por dinheiro. Pô, se eu matar, e aí, se descobrir, eu não vou receber nada também, porque eu sou de forma automática. Né? Então, é importante saber que existe essa possibilidade de alterar lá na frente. Tá? Mas ainda, já faz um bom tempo, ainda não foi aprovado, não, esses projetos. A renúncia eu vou deixar para depois, não vai dar tempo mais, tá? Deixo para depois a renúncia. E na próxima aula vamos ver testamento também. Já inicia testamento, começa a dar para fazer algum planejamento sucessório aí. Pessoal, até a próxima. Até logo.